Pessoal, vamos lá então fazer a correção do exercício? Correto? Então vamos lá, ó. Isso daqui era um dos exercícios lá da aula passada ainda, que vocês iniciaram e tal, né? Primeira coisa então que a gente tem que fazer é o quê? Interpretar, ver se a gente está sabendo direitinho e tal, para a gente poder fazer o nosso modelo entidade relacionamento. Sem a interpretação, esquece, a gente não consegue fazer muita coisa. Beleza? O que a gente tem aqui então, ó, a empresa Engenho ABC Limitada presta serviço de projetos civis, residenciais e comerciais, sendo ela dividida em departamentos que são cadastrados por um número, descrição do departamento e localização. Funcionários da empresa são contratados, a qual um contrato associa cada funcionário ao departamento onde ele trabalha. Então, beleza, né? Até aqui, a gente já sabe que é uma empresa de construção civil. Então, ela faz prédio, apartamentos, né, casas, galpões, enfim. A gente sabe, então, que a empresa é dividida já em departamentos e os departamentos já têm alguns atributos ali, correto? Então, departamento já seria o quê? Um candidato forte para ser uma entidade, beleza? Ali a gente já também começa a imaginar o quê? Né? Ó, os funcionários da empresa são contratados a qual um contrato associa cada funcionário ao departamento onde ele trabalha. Então aqui a gente provavelmente já vai ter o quê? Uma entidade de ligação, certo? O ato de contratar, eu estou tendo que fazer o quê? Né? Associar a um funcionário, correto? A contratação possui uma data, né, e a quantidade de dias da contratação. Então, ó, esses caras aqui já são fortes candidatos também a serem atributos. Os funcionários são cadastrados pelo CPF, nome, endereço, cargo e salário. Dentre os funcionários se destacam os engenheiros, que possuem 2 atributos adicionais, o CREA e a especialidade. Então, temos aqui funcionários, correto? Que têm aqui seus devidos atributos. Dentre esses funcionários existem os engenheiros. Somente os engenheiros possuem isso daqui, o CREA e a especialidade. Beleza? Os engenheiros são alocados para gerenciar projetos da empresa a partir de determinada data. Então, aqui, ó, quem gerencia projeto é somente engenheiros, correto? O engenheiro, por sua vez, é um funcionário, mas se ele não for engenheiro, não tem como fazer o quê? Gerenciar projeto, tá? Os engenheiros são alocados para gerenciar projetos da empresa a partir de determinada data. Esses projetos, inclusive, podem ser dirigidos paralelamente, dependendo da complexidade. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Que um engenheiro ele pode gerenciar projetos. Esses projetos eles podem ser gerenciados. Um engenheiro pode gerenciar mais de um projeto de uma vez? Sim, pelo que ele está falando aqui, ó, né, podem ser dirigidos paralelamente. Então, dependendo da complexidade do projeto, se forem projetos simples, né, ele consegue gerenciar 2, 3, 4, correto? Como eu sei que o projeto é complexo ou não, por um banco de dados? Então, isso daí faz parte do negócio. Aqui ele não está falando nada ainda para vocês, certo? Se é complexo ou não. Logicamente, no software de gerenciamento mesmo, né, da parte de construção civil, teria algumas variáveis lá que, depois de fornecidas, aí o software poderia até analisar se o projeto é complexo. Aqui a gente não tem isso, tá? Os projetos possuem um código, título, descrição, localização geográfica, prazo de entrega e custo. Os projetos são solicitados pelos clientes, que são cadastrados por um código, nome, endereço e fones. Correto? Então, aqui a gente tem vários clientes que solicitam projetos. Correto? Cada aqui, né, projeto tem seus determinados atributos. Mesmo que sejam... Então, a gente já viu aqui que a empresa, né, é uma empresa de construção civil. Mesmo que seja a mesma planta, correto? Vamos supor que eu sou lá um cliente e eu contratei um arquiteto para desenhar a minha casa. Construir uma casa. Essa mesma casa vai ser... Eu quero que ela seja construída em um outro bairro da cidade.
É o mesmo projeto? São projetos diferentes, né? Na parte da construção. Aqui um atributo que a gente vê, ó, é essa parte aqui da localização geográfica, né? Ela já vai fazer o quê? A diferença entre projetos aí, correto? Por quê? Mesmo que seja a mesma planta, algumas coisas precisam ser adaptadas. Em construção, por exemplo, civil, é necessário estudar o que? O solo, por exemplo. Cada região aqui, ou mesmo em região, na mesma região, pode ser que o solo seja diferente entre um e entre outro. Então, às vezes precisa bater estaca, enfim, né, para que fique lá, fixe o prédio ou a casa. Então, aí já vai ter algumas diferenças aí, correto? Entendido essa parte aqui do cenário? Sim? Então, agora a gente vai começar a desenhar ele, o nosso modelo, correto? Aqui, pessoal, eu vou usar o dia para fazer esse modelo aqui, o desenho, tá? O dia, ele é de graça, vocês podem ir lá, dia software, baixar lá no Google, beleza? A única coisa para vocês iniciarem, aqui, ó, aqui vai estar o quê? Por padrão, se não me engano, eu não vou lembrar qual que é, eu não sei se é o ML que vai estar por padrão. Aqui vocês vão escolher o quê? ER, tá? Entidade de relacionamento. Tá? Por quê? Porque aqui já são as ferramentinhas mesmo para a gente estar mexendo. Ele vai ter algumas coisas de diferente, correto? Como, por exemplo, atributo multivalorado, mas aí a gente adapta para o que a gente aprendeu mesmo. Não está errado, porque tem alguns autores que fazem dessa forma, tá? Mas ele é um cara legal. Tem outros também, o BR Modelo, né, quem já usou, eles fazem esse serviço aqui também, ou o próprio PowerPoint que a gente estava utilizando, correto? Então, vamos lá, vamos começar aqui, ó. A empresa Engenho ABC presta serviço de construção civil, né, de projetos civis, residenciais e comerciais, sendo ela dividida em departamentos, que são cadastrados por um número, descrição do departamento e localização. Aqui eu já tenho alguma entidade? Sim? Então, departamento. Departamento. Correto? O departamento ele tem quais atributos? Código departamento, descrição, localização, né? Então tá mais ou menos desse jeito aí. Código do departamento, ele é o que, pessoal? Ele é a chave, né? Ó. Então, a gente já coloca ele ali marcado. Beleza? Quem vai fazer no dia, só tem que tomar um pouco de cuidado aqui, ó. Isso daqui são os nossos atributos, né? Então, a gente vai fazer a ligação dele aqui, ó, com as linhas. Por ele vir da UML, né, ó, ele coloca essas setas aí, ó. Tá? No nosso modelo não tem, então a gente tem que ir lá e fazer o quê? Não colocar seta nenhuma, tá? Então a gente vai lá, clica aqui, ó, no End Arrow, tá? E deixa assim, beleza? Tranquilos aí? Então vamos lá, deixa eu tentar aumentar um pouco aqui para vocês, 150. Legal. Voltando lá no nosso modelo. Né? Os funcionários da empresa são contratados a qual um contrato associa cada funcionário a um departamento onde ele trabalha. Aqui eu já tenho outras entidades? Sim? Quais seriam? Funcionários. Então, a gente já vai pegar aqui, ó. Ele é um forte candidato a essa entidade, né? Funcionário. O que eu tenho de ligação entre departamento e funcionário? O ato de contratar, né? Então, ele vai ser uma entidade aqui, ó, de relacionamento. Contratar. Correto? Entre contratar e departamento, tem algum atributo? Sim? Quais são? Data. Tá, ó, então a gente tem aqui, né, ó.
Data de contratação e a quantidade de dias, né, de contratação. 120 dias, 60 dias, tá? Então, na contratação, ele já define um tempo. Isso, exato. 1 ano, 360 dias. Tá? Então, poderia colocar como contrato? Poderia também. Não tem muito problema, mas geralmente a gente costuma colocar as ligações em verbos, tá? No infinitivo. Então, quantidade de dias e a data, né? Que ele coloca aqui. DT contratação. Beleza. Então, ó, já vai ter aqui mais. Continuando. A contratação possui uma data, né, a quantidade de dias. Os funcionários são cadastrados pelo CPF, nome, endereço, cargo e salário. Isso daqui tudo são o quê? Atributos de funcionário. Então, vamos lá. CPF, ele é chave. Nome. Endereço. Cargo e salário. Ok? Tudo isso daqui tem o quê? Relação com o funcionário. Tem algum atributo multivalorado? Não, por enquanto não, né? Beleza. Dentre os funcionários se destacam os engenheiros, que possuem 2 atributos adicionais, o CREA e a especialidade. Eu poderia colocar o CREA e a especialidade aqui, direto no funcionário? Por que não? Como que é? Exatamente. Se a gente estivesse colocando o CREA e a especialidade aqui, dá a impressão que a nossa empresa só contrata o quê? Engenheiro, correto? Isso daí é uma especificação, correto? De funcionário. Então, alguns dos funcionários são engenheiros. Então, um funcionário pode ser engenheiro. A gente vai fazer aqui generalização e especificação, né? Então, vamos fazer aquele triângulo aqui, ó. Ok? Bom, e aí, obviamente, a nossa entidade, né? Agora engenheiro. Correto? Agora aqui sim, no engenheiro, eu tenho o quê? O CREA. E a especialidade. A especialidade é a especialidade do engenheiro. Se ele é engenheiro civil, se ele é engenheiro elétrico, correto? Se é engenheiro hidráulico, enfim. Então, ali o engenheiro tem a sua especialidade. Então, essa é uma pergunta boa. O CREA fica sendo chave primária? Não, porque o CPF, porque
como o crédito é único, você pega também, você pega para todo mundo. Exato. Antes de ele ser um engenheiro aqui nesse caso, ele é um funcionário. O funcionário por si, ele já tem o CPF, que ele é o identificador, correto? Então ele não precisa ser o quê? Chave primária desse cara aqui. Na hora da gente fazer a generalização, especificação e transformar em tabela, a hora que a gente estiver fazendo modelo relacional, a chave daqui do funcionário vai descer para onde? Para a tabela do engenheiro, né? Então aí eu já vou ter o quê? A chave primária dessa tabela. Então não precisa ser. Caso colocasse, se a gente colocasse aqui o CREA como sendo chave primária, quais são alguns problemas que isso daí poderia causar? Eu teria, na verdade, assim, seria uma única chave primária com dois campos no modelo relacional. Seria uma chave composta, correto? Se eu tenho uma chave composta, teoricamente, né, um funcionário poderia ter 2, 3, 4 CREAs, correto? E não é isso daqui que o modelo está pedindo. Então, realmente, a gente não vai pôr. Beleza aí? Sim? O que mais que a gente tem que colocar aqui, né? Os engenheiros são alocados para gerenciar projetos da empresa a partir de determinada data. Somente quem faz o quê? O gerenciamento de projetos são engenheiros, né? Então aqui, ó, a gente vai ter que fazer o quê? Uma ligação, né, de relacionamento com o engenheiro. Exatamente. Eu poderia estar fazendo essa ligação direto de funcionário? Não, por quê? Porque só o engenheiro faz projeto. Exato, só ele gerencia projeto. O que acontece? Se a gente fizer essa ligação aqui, ó, o banco iria aceitar. Só que aqui, qualquer funcionário poderia gerenciar, correto? No nosso modelo, então, somente o engenheiro faz isso. A gente vai fazer essa ligação aqui, ó. Então, gerenciar projeto. Beleza. O que mais que a gente tem? Esses projetos, inclusive, podem ser dirigidos paralelamente, dependendo da complexidade. Os projetos possuem um código, título, descrição, localização geográfica, prazo de entrega e custo. Então, isso daqui tudo são o quê? Atributos do projeto, correto? Código, título. Vamos lá, tem bastante isso daqui. Código, título, descrição, localização geográfica, loc geográfica, título, prazo de entrega, título já está, descrição já está. Então, prazo de entrega e custo, né? Prazo, entrega e custo. Ok? Tudo isso daqui é referente à parte de projeto. Quem é a nossa chave aqui? Código, né? Então aqui a gente vai falar que ele é a chave. Vamos lá. Beleza. Faltou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Tá tudo certinho aqui. Beleza. O que mais está faltando?
Projetos são solicitados por clientes, que são cadastrados por um código, nome, endereço e fones, né? Então, cliente seria uma das entidades aqui também. Uma associativa solicitar. E o associativo é solicitar. Correto? Vamos fazer as ligações. Opa. Temos o que? Um código, nome, endereço. Código, nome, endereço e fones, né? Código. Vou colocar aqui como cliente, chave primária, ok. Nome. Endereço. Só, o fones aqui, ó, ele é multivalorado, correto? Ele tem aqui, ó, essa parte aqui, multivalor, dá pra gente pegar, ó, tá vendo aqui na ferramenta? Que seria o multivalorado, dá pra eu mudar pra yes. Só que quando eu mudo pra yes, ele fica desse jeito aqui, o multivalorado. A gente aprendeu que ele é o quê? Ele está sendo demarcado com asterisco. Então, eu vou deixar como não mesmo. E vou colocar um asterisco na frente, tá? Só para manter aí o que a gente já tinha visto. Quer dizer, então, aqui que ele vai ser multivalorado. Correto? Então, ó. Vamos fazer as ligações e já era praticamente. Tirando. Negócio aqui, ou tem bug, ou eu que sou ruim mesmo. Ó, não abre de vez em quando. É chatinho. Beleza. Opa. Ok? Então, o nosso modelo tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Tá? Tem o departamento. São contratados, os departamentos, né? Funcionários são contratados para trabalhar em um departamento, departamentos alocam funcionários ou contratam funcionários. Os funcionários podem ser engenheiros e os engenheiros gerenciam um projeto, que por sua vez, projetos são solicitados por clientes. Acabou aqui? Não, né? Falta a gente fazer o quê? Cardinalidade. Cardinalidade 1 para N, N para 1 e N para N. Beleza, vamos tentar então fazer esse cara aqui. 50. Departamento. Um departamento contrata quantos funcionários? Vários. Então aqui já é N, né? E vários funcionários são contratados para trabalhar em quantos departamentos? Depende. Na prática pode ser diferente, mas aí eu acho que pode ser muito só. Aqui, ó, no modelo, funcionários da empresa são contratados, a qual um contrato associa cada funcionário ao seu departamento. Né? Então, o funcionário ele não poderia estar trabalhando 2 departamentos ao mesmo tempo. Correto? Beleza? Então, aqui o nosso relacionamento vai ser de 1 para N. Entre funcionário e engenheiro, a gente tem cardinalidade? Não, porque generalização e especificação. Exatamente, generalização e especificação. Então, aqui a gente não tem. Tá? Um engenheiro pode dirigir, gerenciar quantos projetos? Vários. N. Então, N vem para cá. Projetos são gerenciados por quantos engenheiros? E aí?
Os engenheiros são alocados para gerenciar projetos da empresa a partir de determinada data. Esses projetos, inclusive, podem ser dirigidos paralelamente, dependendo da complexidade. Pode ter mais de um engenheiro. Pode ter mais de um engenheiro em um projeto? Pode ter. Aqui ele não está muito bem claro, não, viu? Não está claro. Então, Aqui, um cara vai. os projetos possuem código. Aqui só está falando que um engenheiro pode dirigir paralelamente projetos. Só isso. A gente sabe, só tem essa certeza. Agora, se um projeto tem mais de um engenheiro, não fala. O ideal aqui, então, é a gente deixar realmente como um nesse cara. Se a gente não tem especificação, a gente tem que deixar. Correto? Beleza. Ficou dúvida? É sinal que esse cara aqui, ó, não está o quê? Bem especificado. Correto? Deu dúvida, pessoal, não tem jeito. Se aqui tivesse bem especificado, aí beleza. Tá? Seria o texto, seria levantamento. Isso, exatamente. Seria os analistas de dados. Exatamente. Oi? Professor, de departamento para funcionário, o relacionamento é para ele mesmo? É. Porque tem contratar então, com atitudes que seriam aí para ele e contratar uma entidade associativa? Então, o contratar é uma entidade associativa. Mas aí é que tá. O funcionário, ele pode ser contratado por vários departamentos? Ele pode ser contratado só por um, certo? Nesse período, nesse contrato. Tá? Então é por isso que ele fica sendo 1 para N mesmo. Mas a entidade associativa não é só quando você tem relacionamento de N para N? Não. Aqui, ó, eu não tenho uma entidade associativa também? Isso daqui, o gerenciar, ele é de 1 para N aqui. Correto? A entidade associativa associa duas entidades fundamentais, que seriam essas daqui, né? Ó. Tá? Eu não posso fazer nunca uma ligação de uma entidade fundamental com outra fundamental direto. Então é por isso que eu tenho associação. Tá? É essa a função aí dessa entidade. Se ela vai ter ou não atributo, aí é outra coisa. Se ela tiver, vai se transformar em tabela. Se ela não tiver e for de 1 para N ou N para 1, né? Aí a chave do lado 1 vai para o lado N na hora de a gente pegar e transformar em tabela. Correto? Beleza? Legal. E agora a gente tem aqui, ó, projeto. Um cliente pode solicitar quantos projetos? Os projetos são solicitados por clientes. Quantos projetos? Eu quero que você faça 5 projetos. Beleza, então são vários, não são? Sim? Então, ó. Beleza. E agora, projetos podem ser solicitados por quantos clientes? Aqueles projetos são solicitados por um único cliente. A gente comentou que um projeto é único, não é? Então, mesmo que o cara copie a minha planta, ele vai ter que construir em outro lugar. Não dá fisicamente já para ele construir no mesmo local. Já vai ser projeto diferente. Então, aqui, relacionamento de 1 para N novamente. Tudo bem até aí, pessoal? Perguntas e dúvidas? Nenhuma? Transformação de tabela. Vamos fazer, então, modelo relacional, MR. Esse cara aqui, ele não é bom, tá? Para fazer o quê? Texto. Então, eu vou utilizar o Word mesmo. Vamos lá, né? Bom, vamos começar sempre por quem? Pelas entidades mais fáceis, né? É sempre melhor a gente começar o que é menos complicado aqui no nosso caso. Correto? Beleza. Departamento é uma entidade muito difícil aqui de ser analisada? Não, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, departamento. O que departamento tem? Código do departamento, descrição, localização. Beleza, sendo o código do departamento chave, não é isso? Então, aqui ele é o meu atributo chave, aqui ele começa a ser chave primária.
no modelo, agora aqui, MR, modelo relacional. O que mais que a gente tem? O contratar, ele é uma entidade associativa, a gente geralmente deixa para depois. Funcionário. Funcionário é uma entidade difícil? Não, né? Funcionário. Ele tem o que então? CPF como sendo chave. Nome, endereço, cargo e salário. Então, beleza, tá aqui. Correto? O engenheiro, ele é difícil de se fazer? Não? O que o engenheiro vai ter então? Se ele é uma generalização e especificação, né? Eu passo quem? A chave lá da minha entidade mais genérica para mais específica. Então, o CPF vai vir. Ele já era chave o CPF, não era? Continua sendo chave. Mas quem? CREA especialidade. Então, CREA especialidade. Ok aí? O que mais? O gerenciar. Também não tem nada. Projeto. Dá para a gente pegar e fazer esse cara aqui, né? Projeto, ele tem um código, título, descrição. Então, deixa eu só melhorar aqui, passar mais para cá e aí sim. Projeto tem um código, título, descrição, localização geográfica, prazo de entrega e um custo, sendo o código do projeto a minha chave. Projeto. Beleza aí? O que mais que a gente tem? Solicitar ainda uma entidade associativa. Cliente. Cliente é uma entidade fácil? Só tem um detalhe, né? Cliente. Eu tenho o código do cliente. Nome e endereço. O código do cliente, ele é chave. Então, já vai estar marcado. Fones, ele é multivalorado. O que acontece quando eu tenho um atributo multivalorado? A gente vai transformar isso daqui em tabela, não é? Então, ó, fone cliente. O fone cliente, ele já vai ter o quê? De cara, a própria chave da entidade, código do cliente. E mais quem? O próprio atributo, fone. O fone, se ele é multivalorado, ele também faz parte da minha chave. Beleza? Então, vai ficar dessa forma aqui. Agora, a gente vem para as entidades mais complexas aqui, né? Mais chatinhas. Bom, eu tenho relacionamento de 1 para N e N para 1 aqui no contratar, não tem? Se eu tenho relacionamento de 1 para N ou N para 1, a base é o quê? A base é que a chave do lado 1 vá para o lado N, não é? Correto? Só que aí é que tá. Se a chave do lado 1 for para o lado N, o código do departamento iria para a tabela funcionário. E o que eu faço depois com a quantidade de dias e a data de contratação? Eu não consigo depois guardar eles, eu acabo perdendo. Lembram-se dessa parte quando mesmo que eu tenha, certo? Uma cardinalidade de 1 para N ou N para 1, mas eu tenho atributo na minha entidade associativa, isso daí acaba se transformando em tabela também. Né? Por quê? Porque eu não tenho uma totalidade aí do que? Dos meus atributos. Né? Então, a gente vai ter que transformar esse cara aí em tabela, contratar. Então, vamos lá. Ó. Contratar
O que vai no contratar? Fica mais ou menos igual ao que a gente tem quando a gente tem relacionamento de N para N. Né? Eu tenho, então, o código do funcionário que é representado por CPF. O funcionário, né? Código do departamento, porque são as minhas chaves. Código _ DEP. E mais os próprios atributos, que são quantidade de dias e data de contratação. QTD _ dias, DT contratação. Esse CPF, o código aqui do departamento, já eram chaves, permanecem chave. Agora, a gente tem que analisar, somente o CPF mais o código de departamento são suficientes para formar a minha chave? Então, teoricamente, um desses campos aí teria que se trabalhar também. Então agora a gente tem que pensar, né? Ó, olha que perguntas que a gente poderia fazer aqui, ó. A data de contratação? Então, mas... Isso tem que ser data de contrato, se começa com um novo projeto, seria a mesma coisa? Se você quisesse contratar o mesmo cara, então, aí nesse caso, então vamos supor assim, contratei agora, acabou o projeto, beleza, o cara foi mandado embora, tal, aí vem um novo projeto, eu preciso contratar o quê? O mesmo cara, quero contratar. Se isso acontecer, só esses dois atributos são suficientes? Aí não, aí realmente eu preciso do quê? De um outro atributo para fazer parte da minha chave. Se a minha política for o quê? Não contratar já funcionários que trabalharam, só isso daqui seria suficiente. Correto? Tem uma outra situação também. Se um funcionário já trabalhou num departamento X, foi mandado embora, acabou o projeto, foi mandado embora. Eu poderia contratar esse mesmo funcionário, que vai ser representado aqui pelo CPF, para trabalhar no departamento Y. Poderia? Então, você vai ser o mesmo, mas o código do departamento vai mudar. Vai mudar. Se eu tenho essa situação, esse cara aqui está valendo. Sim. Eu não precisaria da data de contratação para fazer parte da chave. Correto? Nesse caso aqui, no nosso, não está especificando alguma coisa? Nada, né? A gente vai deixar assim por enquanto, então. Por quê? Porque faltou alguma informação aqui, ó. A gente não sabe. Correto? Aqui não está falando nada. Se um funcionário pode ou não ser contratado de novo, no mesmo departamento, não está falando. Está faltando coisa. É óbvio, mudou a regra daqui, pessoal, vai mudar no banco. Aí não tem o que fazer. Você vai falar o quê? Olha, eu fiz a especificação baseada nessa documentação dessa data aqui. Vocês mudaram a regra de negócio? Então eu tenho que atualizar a minha base também. Correto? Então não tem muito jeito. Vamos deixar do jeito que está aqui, ó. O que mais que a gente precisa pegar e transformar em tabela? Aqui não precisa, né? É uma generalização e especificação. No gerenciar. Oi? Ó, aqui, né? Ó, generalização e especificação não tem. Gerenciar e solicitar não possuem atributos. Então, aí é que tá. O gerenciar, ele é uma entidade associativa sem atributos. Ele vira tabela no relacionamento de 1 para N? Uma tabela gente para fazer uma associação entre as primárias delas ou não? Então, qual que é a regrinha aqui quando a gente não tem o que? Atributo na minha associativa e tem de 1 para N ou N para 1? Não lembro da regra. Transforma em tabela? Não. O que acontece? Hã? A chave do lado 1 vai para o lado N. Quem é o lado 1? Que está sendo representado pelo campo CPF. Vai para onde? O projeto. Correto? A chave do lado 1 aqui, ó, do engenheiro, que vai ser o CPF no caso, vai para a tabela do lado N, que é o projeto. Então, eu não preciso criar uma nova tabela para isso. Então, ó... Só vai jogar um atributo lá
Exatamente. Lá no projeto, eu vou criar um outro cara aqui, um outro atributo. No caso, o campo, né? CPF do engenheiro. Esse cara aqui, ele vai ser chave? Sim. Estrangeira. Chave estrangeira. E chave primária? Não. A chave primária, ele é o próprio projeto. Quando eu tenho essa parte de fazer a transferência, né, do lado 1 para o lado N, ele não vai como chave primária. Mas é uma chave estrangeira. Por quê? A chave estrangeira, lembrem-se que, né, ele depende agora do meu funcionário para ele poder o quê? Para esse dado poder existir. Isso daqui não é documentado, mas é bom a gente já colocar alguma observação aqui, ó, de referência. Tá? Não tem documentação, então aqui a gente põe o que a gente quiser, na verdade. É mais para a gente saber depois, na hora de montar a tabela, quem é quem aqui. Ó, eu costumo colocar o quê? Se a minha referência aqui agora está no projeto, então é projeto.cpfeng está relacionado a quem? A engenheiro.cpf. O engenheiro aqui, ó, ele não tem o CPF na tabela? Tem, né? Engenheiro.cpf. Tá? Beleza. Então, ó, eu sei que esse CPF Eng aqui, ele está sendo o quê? Ele está sendo uma chave estrangeira desse engenheiro.cpf. Engenheiro é o nome da minha tabela, .cpf é o nome da minha entidade. É só um comentário. Só que isso daí ajuda bastante na hora de a gente fazer realmente lá a tabela física no banco de dados. Senão, depois você não vai ter mais esse dado em si. Você vai ter que ler a documentação inteira para poder transformar. Desse jeito, você vai bater o olho e você vai falar, olha, tem relacionamento aqui, tem chave estrangeira. Tudo bem? É bom. Isso daí é bom a gente colocar as referências. O que mais que a gente tem aqui? Ó? A mesma coisa. Eu tenho aqui, né, um cliente pode solicitar vários projetos. É um relacionamento do tipo N para 1 e 1 para N. O que acontece aqui então? Mesma situação anterior. A chave do lado 1 vai para o lado N. Chave do lado 1 quem é? Cliente. Vai para projeto, né? Que é o lado N. Código CLI vai lá para projeto. Então, o código CLI, ó, vai vir aqui. Código underline CLI. Ele é uma chave primária também? Faz parte? Não, somente chave estrangeira. Referência. Projeto.código CLI, né? Refere-se a cliente.código CLI. Beleza. Tudo bem aí? Tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer? Gerenciar, solicitar, contratar. E aqui a gente não precisa fazer nada. Beleza. Desse projeto, então, aqui, ó, gerou essas tabelas para a gente. Modelo relacional. Departamento, funcionário, engenheiro, projeto, cliente, fone, cliente e contratar. Olha que maravilha. Isso aqui eu vou deixar em itálico até, para não confundir. Deixar menor. Correto? Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo o exercício? Isso é fácil, né? Só a gente tem que tomar cuidado o quê? Na interpretação. O que dá mais problema? Interpretação. Tá? Se na documentação não tiver, não tem o que você fazer. Você vai chutar? Se você, obviamente, já é vamos dizer assim, um profissional de modelagem experiente, é lógico que você vai sacar que aquilo lá está com problema. Certo? Mas você é dependente da documentação. Isso daí o analista lá de requisitos de negócio,
precisa fazer bem feito. Senão, você não vai conseguir também fazer uma modelagem bem feita. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Legal. Ótimo. Esse eu disponibilizo lá para vocês na intranet. Já coloco lá a resposta e os 2 arquivos lá. Vocês vão precisar do dia para abrir, tá? Baixem lá o dia. É de graça, ele é levinho. Tá? Oi? Rapaz! Quer usar o dia, velho. Imprimir. Falou o dia. Vou ver se eu consigo imprimir aqui para vocês. Eu vou tentar imprimir um PDF, tá? Se não der certo, aí vocês usam o dia lá mesmo. Vamos ver aqui em salvar. Não, dá, é levíssimo. Ah, não dá, pessoal, fica zoado. Tá? Fica zoado, aí vocês vão melhor vocês virem lá e usar o dia. Ficou dividido em 8 folhas esse negócio aqui. Vocês vão começar a colar, né? Daqui a pouco vai virar o tamanho dessa parede aqui. Aqui eu acho que cada uma disso daqui representa uma folha, eu acho. É por isso que ele está fazendo isso. Faz isso também. Não fica legal. Oi? Então, eu posso dar um print aqui, cara, mas olha que coisa esquisita que vai ficar. Joga o dia e já era. Joga o dia e já era. Ó, fica muito pequeno, cara, para caber na tela aqui no print, ó. Fica muito pequeno, fica ruim. Eu vou jogar o arquivo do dia lá e vocês copiam. Bom, fora esses daí, pessoal, existem o quê? Os exercícios aí de caso de uso, certo? Esses daí vocês chegaram a imprimir? Seria legal já para vocês já fazerem. Esse exercício aqui eu peguei de um livro, a gente vai ter que dar uma adaptada nisso daqui, porque não está muito bem o que a gente estudou, a gente vai se basear no resultado no que a gente já fez. O autor do livro, ele coloca o quê? Algumas outras coisas que a gente não fez, que a gente não estudou. Então, a gente só vai adaptar um pouco o resultado aqui, mas praticamente 90% do exercício vai ter o mesmo resultado. Vocês começam a fazer aí? Quem não tem impresso, pessoal, pode ir lá na intranet e baixar. No celular mesmo, vocês conseguem ver. Correto? Quem não tem nada, se vocês quiserem aqui com pendrive, vem, eu copio o pendrive para vocês aqui e o arquivo está aqui. É um arquivo do Word, inclusive, tá mais fácil ainda. Beleza?